Olá pessoal, tudo bem? Aí, bem-vindos, vamos aqui conversar, vocês, vamos falar um pouquinho sobre hidrostática. Meu amigo, pressão, nós já vimos que é força sobre área. Pressão hidrostática é a pressão provocada por fluidos. E ali, o que é essa pressão? É o peso provocado pela coluna de líquido. Não depende da área, depende só da coluna de líquido. E para chegar a esse resultado, então você fala assim, o que me leva à pressão hidrostática? O que me leva a saber que lá no fundo da piscina, quando dói meu ouvido, por que dói meu ouvido? Por causa da pressão provocada pelo líquido. E essa pressão depende do quê? Do líquido. E depende do quê? Da coluna do líquido. Opa, onde que eu vou encontrar essas informações? Então lá, D vezes G vezes H. Densidade vezes gravidade vezes profundidade. Beleza? Densidade, gravidade, profundidade. DGH, pressão hidrostática. Tá ok, moçada? Olha só. Opa, a pressão hidrostática, então, dependendo do líquido, da gravidade, do local onde a experiência está sendo realizada e da profundidade, o quanto de líquido tem sobre a sua cabeça. O quanto o quê? Volume? Não. A coluna de líquido, só a coluna, não dependendo da área. Ah, mas é uma área maior, é uma área menor? Não depende da área, só da coluna. Ah, porque poderia ser um tubo fininho, então poderia ser um tubo fininho, não depende da área do tubo, tá? Depende apenas da coluna. Então, DGH. Unidades do Sistema Internacional lá. Densidade, quilogramas por metro cúbico, gravidade, metros por segundo ao quadrado, vezes a profundidade em metros. O produto dessas unidades me dando quem? Pascal, unidade de pressão no Sistema Internacional. Mas eu quero obter unidade em ATM, Capal. Tudo bem. Primeiro, faça as contas usando as unidades do Sistema Internacional. Depois, converte. Beleza? Não existe uma forma direta de você obter aí a unidade em ATM. Então, faça usando as unidades do Sistema Internacional. Depois, faça a conversão. Qual que é a conversão mesmo? Cada ATM equivale a 10 a quinta Pascal. Fechou? Ora, galera, daí então a pressão hidrostática vai me ajudar a entender o conceito chamado pressão atmosférica, que é o quê? É o peso da coluna de ar. Coluna de ar atmosférico. Quanto maior a coluna de ar atmosférico sobre sua cabeça, maior é a pressão. Quanto menor a coluna de ar sobre sua cabeça, menor vai ser a pressão atmosférica. Por isso, galera, o pessoal que gosta de futebol sabe que quando o Brasil vai jogar em La Paz, quando os times brasileiros vão jogar em La Paz, os jogadores brasileiros têm muita dificuldade de respirar, a velocidade da bola é diferente, tá ok? E tudo isso por quê? Porque está numa coluna de ar menor. Por estar numa altitude maior, tem menos ar sobre suas cabeças. Então, tem uma pressão atmosférica menor. O ar é mais rarefeito, a bola sofre menos atrito, tem menos oxigenação, tá ok? Então, moçada, daí as dificuldades dos jogadores, tá? Em jogar, em respirar e também do movimento da bola, devido a menos atrito, se mover mais rápida, tá ok? Ora, cara, então, peraí, menos coluna de ar, menor pressão, mais coluna de ar, maior pressão. Tanto que eu sempre comento com a galera, tá? Ora, a pressão é um ATM aonde? A pressão é um ATM ao nível do mar. Beleza. Aí eu vou viajar, por exemplo, para a Holanda, também chamado Países Baixos. Tem esse nome por quê? Abaixo do nível do mar. Cara, se está abaixo do nível do mar, tem uma coluna de ar maior. Então a pressão vai ficar maior que um ATM. Nossa, mas então eu vou ficar sofrendo. Não, moçada, não é tanto assim. Tá ok? Ora, mas o que aconteceu? Aumentou a coluna de ar, vai aumentar a pressão. Ao nível do ar, então a pressão é 1 atm. Graficamente, eu posso ver isso como? Então lá, a pressão atmosférica se comporta como? Então lá, à medida que a altitude aumenta, à medida que eu me afasto da superfície do planeta, certo? Diminui a pressão atmosférica. Chegando ao valor zero, quando? Quando eu sair completamente da atmosfera e entrar na região de vácuo. Legal? Tá ok? Ora, o vácuo seria o quê? Pressão zero. Ok? Pressão zero. E pressão negativa? Não existe. Não existe. Tá ok? A menor pressão, zero. Ah, porque, pô, mas eu vi um exercício onde tinha pressão negativa. Cuidado. A variação de pressão pode ser negativa.
pressão? Não. A menor pressão é zero, é o vácuo. Você conhece alguma coisa que tenha pressão menor que o vácuo? Não, por isso que se chama vácuo. Legal? Ausência total de matéria. Então você tem volume, mas não tem massa. Tá? Então, opa, cara, você tem ali a questão, né, de pressão menor como sendo a pressão zero. Opa, legal. Então, você tem um gráfico mostrando para você o comportamento. À medida que aumenta a altura, diminui a pressão. O valor P0 é ao nível do mar. Fechou? Cara, aí acontece o seguinte, você mergulhou, ok? Sobre o seu corpo tem ali o quê? Tem ali a pressão hidrostática, a pressão provocada pela coluna de líquido. Mas, cara, não se esqueça, o que aconteceu também é que você, ao mergulhar na água, não fugiu da pressão atmosférica. Sobre o seu corpo também está atuando a pressão atmosférica. Então, o peso da coluna de ar mais o peso da coluna de líquido. Então, o peso dessas duas colunas. Tá joia? Então, a pressão sobre o seu corpo, chamada de pressão absoluta ou efetiva, ela é dada por quem? Pelo peso da coluna de ar mais o peso da coluna de líquido. Por isso a equação chamada de equação de Stevin, de Estevan, cada um fala de um jeito. Vamos falar Estevão? Então, o teorema do Estevão, qual que é? Opa, pressão efetiva ou pressão absoluta é dada como P0 mais dGH. Acontece que essa pressão, atua onde? Na direita, na esquerda, em cima, embaixo ou em todas as direções? Aí o desenho ali já deixei pronto para você. Em todas as direções. Por que em todas as direções? Porque senão, meu velho, imagina que atuasse pressão só na esquerda. O que aconteceria? Pressão na esquerda, não tem pressão na direita, você sofreria uma diferença de pressão, então uma resultante. O cara mergulharia, velho, e sairia andando debaixo da água sem precisar nadar, porque teria uma diferença de pressão, então uma resultante sobre o corpo dele. Mas isso não acontece, eu mergulho e fico paradinho lá no fundo, tá? Boiando, imerso. O peixinho fica boiando, imerso, tá? Para ele nadar, ele precisa se movimentar as nadadeiras, fazer força. Por quê? Porque, moçada, a pressão atua em todas as direções sobre um ponto, sobre um corpo, tá ok? Daí diz então lá, a pressão efetiva ou absoluta atua em todos os pontos ou em todas as direções de uma região, sendo o quê? Sendo a somatória da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Podemos ainda dizer mais. Porque, fui numa festa, entrei na piscina, fiquei zoando a galera e a galera me deu um caldo. Não sei o que é caldo, porque o caldo é quando os caras fazem o quê? A pessoa se junta e empurra você para debaixo d'água. Vamos dar um caldo no cara, deixar o cara mergulhado 15 minutos. Ô louco, velho. O que aconteceu? Pressão atmosférica, pressão hidrostática e ainda teria o quê? Pressão mecânica, força sobre área. A pessoa te empurrando, fazendo força sobre a sua cabeça e força sobre área. Então, nós poderíamos, no teorema de Estevão, dizer o quê? Cara, somatória de pressões. Legal? Somatória de todas as pressões. Beleza? Ora, onde que eu vou usar isso? Eu vou usar isso em vasos comunicantes. E numa próxima aula, nos vemos para tratar essa ideia. Até já!